Oi, linda! Seja bem-vinda à Muala. Eu sou a doutora Neide Pires e no vídeo de hoje vamos falar sobre menstruação. Nesse vídeo eu quero mostrar para você algumas situações relacionadas à menstruação, a alterações no ciclo menstrual que precisam de avaliação médica. Então fique comigo até o final desse vídeo para você não perder nenhum detalhe. Temas relacionados à menstruação que precisam de avaliação médica. Primeiro, vamos começar por alterações relacionadas à puberdade. Então, se você é ou tem uma sobrinha, uma filha, uma irmã que tem 13, 14 anos, mas que ela não tem ainda caracteres sexuais secundários, como por exemplo seios, pelos na região pubiana, e também não apresentou a sua primeira menstruação, essa menina ela precisa buscar avaliação médica. Pode procurar um pediatra ou um ginecologista. Se também você é essa adolescente ou tem uma irmã, uma prima, uma sobrinha que tem 15, 16 anos, que já tem caracteres sexuais secundários, já tem seios, já tem pelos pubianos, mas que ainda não apresentou a primeira menstruação, essa adolescente também precisa buscar a avaliação médica. Pode procurar um pediatra ou um ginecologista, porque muitas alterações nessa faixa etária podem levar à ausência da primeira menstruação, ausência da menarca. Então, se tem 13, 14 anos, não tem caracteres sexuais secundários, não tem peito, não tem pelos pubianos e não teve a sua primeira menstruação, precisa de avaliação. Igual forma, se tem 16, 15, 16 anos, tem caracteres sexuais secundários, ou seja, tem seios, tem pelos pubianos, mas ainda não teve a sua primeira menstruação, também precisa buscar a avaliação médica. Pode ser um ginecologista ou um pediatra. Segunda situação é relacionada ao ciclo menstrual. Então a gente sabe que o ciclo menstrual da mulher normal, ele dura em torno de 24 a 38 dias. Se você está apresentando ciclos menstruais muito curtos, ou seja, você está menstruando 2, 3 vezes no mesmo mês, você também precisa buscar a avaliação de um ginecologista. Ou então, se você está tendo ciclos menstruais muito longos, ou seja, você está passando 2, 3, 4 meses sem menstruar, você também precisa buscar a avaliação de um ginecologista. Outra questão relacionada às alterações da menstruação é em relação ao fluxo, ao volume de sangue que você perde ali durante a menstruação. Então, se você está apresentando um volume aumentado de sangue durante a menstruação, você percebe ali que seu fluxo é muito intenso, que você tem hemorragia, você libera coágulos e pedaços de sangue durante a menstruação. Você também precisa buscar a avaliação médica, nesse caso procurar um ginecologista. A literatura coloca que um fluxo normal de sangue na mulher, um volume normal de sangue que a gente libera durante a menstruação é em torno de 80 ml. Só que não dá para a gente quantificar esse volume, a não ser que você use ali um coletor menstrual e todo dia você vai lá e meça esse volume de sangue que está no coletor. Mas a gente vai usar fatores externos para a gente quantificar esse volume. Um deles é a percepção da própria mulher. Você ali conhece seu fluxo menstrual desde a sua primeira menstruação. Então, se você percebeu ali que o fluxo está ficando cada vez maior, você antes usava um número de absorvente e agora está usando uma quantidade bem maior. Por exemplo, você pode dizer assim, você pode perceber que agora você está precisando trocar absorventes com mais frequência. Então você está trocando absorvente a cada 2 horas, em menos de 2 horas você precisa trocar absorvente porque ele já fica encharcado, por exemplo. Ou então o seu coletor, ele extravasa, vaza o sangue ali do coletor em menos de 2 horas. Ou então mulheres que precisam usar absorvente interno, aquele OB, e externo ao mesmo tempo, porque o fluxo é muito intenso. Ou então mulheres que precisam usar aquelas fraldas de bebê, ou então aquelas absorventes pós-parto por causa do fluxo aumentado. Então são relatos, coisas subjetivas que a gente usa para quantificar ali uma perda de mais de 80 ml, porque a gente não consegue medir o volume de sangue ali que a gente perde durante a menstruação. Mas se na sua percepção você está apresentando uma hemorragia, um sangramento aumentado, você está sangrando demais por muitos dias, você está liberando pedaços e coágulos de sangue, também precisa buscar a avaliação de um ginecologista. Outra questão é em relação à ausência da menstruação. A gente viu que tem as ausências da menstruação lá no período da puberdade, da menarca, mas também tem relacionados à ausência da menstruação de uma mulher que já menstruava normalmente,
que todos os ciclos menstrual ela tinha ali a menstruação, mas que de repente ela parou de menstruar, ficou 3, 4, 5 meses ali sem menstruar. Lembrando que a ausência de menstruação, você não estando grávida, não está amamentando nem usando, né, métodos anticoncepcionais. Se você não está grávida, não está amamentando, não está usando nenhum anticoncepcional, é para você ficar menstruando ali todos os meses. Se você está um período de 3, 4 meses sem menstruar, precisa buscar também a avaliação de um ginecologista, porque muitas condições podem fazer com que você tem essa amenorreia, essa ausência de menstruação, e precisa se investigar. Por exemplo, mulheres que têm a síndrome do ovário policístico, que ela tem ali vários ciclos anovulatórios, ou seja, ela não ovula, ela é muito comum ela passar vários meses sem menstruar. Ela tem aquela primeira fase do ciclo, onde o folículo vai crescer, vai se desenvolver, só que ela não tem um folículo que vai atingir todo o estágio de maturação para liberar o óvulo. Então é bem comum ela ter essa fase proliferativa ali do endométrio. O endométrio vai proliferar, vai ficar mais espesso, só que ele não vai descamar, não vai sangrar. A segunda fase do ciclo ela não vai ter ovulação. Então é muito comum ela ficar vários meses sem menstruar e, porventura, num dos ciclos em que ocorre ali a ovulação, ela vai ter um volume aumentado de sangramento, né? Vai ter uma perda muito expressiva ali de sangue, vai ter uma hemorragia, porque esse endométrio que passou vários meses se proliferando, ficou mais espesso e quando sangra, vai sangrar em grande quantidade. Então essas alterações precisam buscar avaliação médica. Outra questão é em relação aos ciclos, o período pré-menstrual. A gente tem a dismenorreia, né, a dor ali durante a menstruação. Temos também os sintomas relacionados à TPM. Só que, se você perceber que os sintomas ali do período pré-menstrual, eles são muito intensos, por exemplo, aquela cólica que não melhora com remédio, aquela irritabilidade extrema, aquela labilidade emocional, ou seja, você sai de um humor ali alegre para um humor deprimido, com muita rapidez, muita facilidade, ou seja, muito extremo ali, né? Então, se a labilidade emocional é importante, não está conseguindo dormir, muita irritabilidade, impaciência, agressividade, a dor é tão intensa que ela incapacita você, ou seja, você fica deitada no sofá, deitada na cama, é uma dor incapacitante, você não consegue fazer suas atividades dentro de casa, não consegue ir para a escola, você não consegue ir para o trabalho. Então, esses sintomas no período pré-menstrual precisa de avaliação, porque a gente tem a TPM, né, com os sintomas ali desse período, mas também a gente tem um transtorno disfórico pré-menstrual, como se fosse uma versão mais pró ali da TPM, e isso precisa de avaliação e precisa de tratamento também. Outra questão é em relação àqueles sangramentos que ocorrem após relação sexual. Se você tem perdas de sangue ali durante a relação sexual, após relação sexual, dor pélvica intensa ali durante a relação sexual, também precisa buscar avaliação médica, avaliação de um ginecologista. Essas são algumas alterações relacionadas ao nosso ciclo menstrual, relacionadas à nossa menstruação, que a gente precisa se atentar e buscar avaliação médica. Então, se você está apresentando alguma dessas alterações ou conhece uma amiga, uma prima, uma sobrinha que está passando por isso, precisa buscar a avaliação de um ginecologista. Eu espero que esse vídeo tenha feito muito sentido para você. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Amiga, não esqueça de compartilhar esse vídeo com a sua amiga, eu tenho certeza que ela vai adorar. Beijo linda e até a próxima.